Olá, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje temos connosco Ricardo Val, que é gestor comercial da Unit Consulting, que nos traz o tema de tipos de apoio. Como saber se a minha empresa é elegível, quais os fatores críticos de sucesso de uma candidatura e timings previstos, todas estas questões serão abordadas nesta sessão com o Ricardo, a quem eu desde já agradeço a presença. Obrigado, Isabel. E é um gosto estar aqui com a Associação Empresarial do Minho nesta Speed Talk para dar nota dos principais tipos de apoio que existem para as empresas. O foco vão ser as empresas. Sendo uma Speed Talk, e porque a apresentação é um pouco extensa, mas uma vez que vai ser disponibilizada depois aos participantes, aos inscritos, eu serei relativamente rápido e sucinto em cada uma da tipologia de apoios, basicamente indo ao ponto que eu penso que importa, que é qual é o objetivo do apoio em concreto, o tipo de candidatura que as empresas podem ter, os destinatários, relacionado com a dimensão da empresa, quais as taxas mínimas e máximas, quando aplicável, e os principais investimentos elegíveis. E, portanto, em cada uma da tipologia de apoio terá este resumo muito condensado da informação. A informação. Pronto, Ricardo, então eu vou passar a palavra. Portanto, agora vamos passar à apresentação que o Ricardo vai nos fazer. Depois, no final, teremos espaço para questões. E, portanto, passo a palavra, Ricardo. Muito bem, eu vou só aqui partilhar. Por favor, confirma-me só, Isabel, se, Ainda não está em modo apresentação. Agora sim. se agora já Tá. está. Sim. Muito bem. Um, Só dar aqui uma nota introdutória acerca do Portugal 2030. Basicamente, o Portugal 2030, na verdade, é uma soma de um conjunto de programas, seja regionais, seja temáticos. O que nos importa hoje para aqui é o programa temático Inovação e Transição Digital, que tem praticamente 4 mil milhões de euros disponíveis para apoio. E é neste programa temático que nos vamos focar, em particular nestes sistemas de incentivo. O programa temático depois resvala para vários sistemas de incentivo, a competitividade empresarial, a ID, a base territorial, enfim, todos esses estão aí, mas não fica por aqui. Existem também sistemas de apoio, aqui muito ligados às atividades de ID, e está também previsto na legislação o regime contratual ao investimento no âmbito deste programa temático. Hoje vamos focar nos sistemas de incentivo, nestes 5 sistemas de incentivo, porque dentro de cada sistema de incentivo existem várias tipologias de operação que as empresas podem concorrer para ter apoio. E começando pelo, eu diria, o histórico. Aliás, os 4 primeiros apoios que vamos abordar já vêm de tempos idos, do decreno do Portugal 2020 e agora replicam para o Portugal 2030, e que basicamente são os 4 principais, ou historicamente os 4 apoios que as empresas poderão ter de base, digamos assim. O inovação produtiva, nós estamos a falar, grosso modo, de apoio para tudo que está relacionado com máquinas e equipamentos. Numa palavra, eu já detalho isto, numa palavra ou em 2 palavras, chão de fábrica. Basicamente o que está aqui é apoio à atividade produtiva, que normalmente ligamos muito à indústria. Mas esta inovação produtiva não é exclusivo da indústria, nem se destina exclusivamente à atividade industrial. Se repararem, a construção de edifícios e obras de remodelação, que é um dos investimentos elegíveis, é passível também de ser apoiado para atividades no âmbito do turismo, o material circulante também para atividades do turismo. Na verdade, o que estamos aqui a falar é que todo o investimento que determinada empresa realize, investimento esse que seja considerado na sua organização como investimento produtivo, é passível de ser candidatado aqui a este apoio. A novidade face ao 2020 é que a inovação produtiva destina-se exclusivamente a pequenas e médias empresas. As não PMEs estão excluídas deste apoio, exceto num caso muito particular, quando o financiamento vem do Fundo de Transição Justa, mas é de tal forma particular que optei por não colocar aqui. Portanto, grosso modo, inovação produtiva, apoio para a produção de bens e serviços, a adoção de novos processos ou métodos de fabrico,
candidaturas individuais destinadas a PMEs com uma taxa de apoio entre os 40% e 75%. Um pequeno parênteses para dizer que quando aparece entre 40% e 75%, basicamente o que está aqui é a taxa mínima e a taxa máxima que determinada empresa pode obter. E este mínimo e este máximo está relacionado com a dimensão da empresa, micro, pequena ou média, a localização do investimento. Grosso modo, será isto. E depois há um conjunto de majorações que as empresas também podem obter, ao ponto de chegarmos aqui aos 75%. É evidente que os 75% é em casos muito excepcionais. Eu diria, por exemplo, para a região norte, uma pequena empresa pode ter ali uns 50%, 60% de apoio de subsídio na reembolsagem. O segundo sistema de incentivo, o segundo apoio, é a internacionalização das PMEs, que basicamente condensa ou pode condensar numa candidatura todas as despesas relacionadas com comunicação, marketing, vendas, área comercial. Todo este investimento que tenha como objetivo captar novos clientes nos mercados externos pode ser subsidiado até 50%. Mais uma vez, este até 50% é o que vem na legislação. No aviso em vigor atualmente está definido 40% a fundo perdido. Também destinado a PMEs ou associações empresariais ou câmaras de comércio, se as candidaturas forem em conjunto e parceria, mas basicamente, focando a nossa conversa aqui nas empresas, estamos a falar de candidaturas individuais para pequenas e médias empresas. Um outro sistema de incentivo, um outro apoio, eu peço desculpa, volta e meia digo sistema de incentivo, porque a qualificação, a internacionalização e a inovação produtiva no 2020 eram sistemas de incentivo e agora são tipologias de intervenção do sistema de incentivos à competitividade empresarial, o que significa que o linguajar, por vezes, ainda resvala para o sistema de incentivos. Bem, a qualificação das PMEs, na prática, apoia sobretudo domínios e materiais de competitividade. Estamos a falar tudo que tenha a ver com inovação organizacional, transformação digital, qualidade, certificações, eco-inovação. Podemos encarar isto desta forma. Pensando no fluxo de produção da empresa, nós temos um primeiro grande sistema de incentivos, que é o apoio à investigação e desenvolvimento, que vamos ver a seguir, que basicamente ajuda a pensar. Depois temos a inovação produtiva, que o objetivo é apoiar a produzir. O internacionalização, que apoia a vender no mercado externo, vamos dizer assim. Portanto, tudo que não encaixe nas atividades de ID, na produção ou na venda, pode potencialmente ser agrupado numa qualificação PME, nesta candidatura. Na prática, acaba por ser um apoio transversal às outras áreas da empresa, que não nem o ID, nem a produção, nem a área comercial. E eu estou a simplificar a linguagem, naturalmente, mas também o que se pretende nesta conversa é passar uma informação simples, muito condensada, sobre aquilo que uma empresa pode obter. Indo agora à investigação e desenvolvimento empresarial. Neste âmbito, nós podemos ter várias tipologias de intervenção, desde projetos de IDT, projetos de demonstradores, modelizadores, provas de conceito, por aí fora, mas que depois há aqui pequenos detalhes entre eles que diferem, mas grosso modo o que nós estamos a falar é que as empresas podem promover o seu investimento em investigação e desenvolvimento com este tipo de apoio, numa candidatura individual ou em copromoção com outras entidades, por entidades, diga-se, outras empresas e entidades do sistema científico, para que em conjunto apresentem uma candidatura em copromoção. Detalhe: o ID empresarial permite candidaturas a pequenas e médias empresas e também às small mid caps. Uma small mid cap é uma não PME com menos de 500 trabalhadores, salvo erro, o que significa que há aqui um conjunto de não PMEs que estão excluídas do inovação produtiva, do internacionalização, do qualificação, mas que podem concorrer
a este investigação e desenvolvimento empresarial. O subsídio é não reembolsável entre 25% e 80% dos investimentos elegíveis, mas, na verdade, a novidade neste quadro comunitário, no 2030, é que há um valor de 5.189 euros, número redondo, 5.200 euros, por ETI. Um ETI, de forma simples, é uma pessoa 100% do tempo dedicada às atividades de ID, um mês. Portanto, e uma pessoa representa 11 ETIs num ano, porque tem um mês de férias, portanto, número redondo, estamos a falar de 5.200 euros de apoio por ETI. Uma novidade do Portugal 2030 é o sistema, no âmbito do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento, é o sistema de IDI. Na prática, o que permite é fazer o seguinte, desenvolver atividades de investigação e desenvolvimento. Essas atividades originam determinado output, pegar nesse output e efetuar investimento produtivo para levar o que resultou do ID à produção. Portanto, na prática é um agregado de uma candidatura ao ID e de uma candidatura à inovação produtiva numa única só. Também destinado a pequenas e médias empresas e a small mid caps, e eventualmente grandes empresas também, mas em copromoção com pequenas e médias empresas, e portanto este IDI empresarial pode ser uma forma também das grandes empresas poderem concorrer, aliás é o primeiro onde elas claramente podem concorrer. O racional dos investimentos é o mesmo, as atividades de ID empresarial e os investimentos produtivos são muito semelhantes aos dois que vimos anteriormente. O empreendedorismo qualificado, este empreendedorismo qualificado, na prática, tem como objetivo fomentar a produção, a criação de negócios que resultem de projetos de ID. Atentem aos destinatários só para micro e pequenas empresas em fase de arranque. As médias estão excluídas. Na prática, é um apoio até 75%. Ao investimento produtivo, mas para produzir aquilo que resultou de ID nosso ou de terceiros. No apoio anterior, nós tínhamos uma única candidatura com as atividades de ID e as atividades e investimento produtivo. Em copromoção, por exemplo, com várias entidades, aqui estamos a falar de candidatura individual a investimento produtivo, mas para produzir o que resultou de atividades de ID. O sistema de incentivos de base territorial basicamente apoia, e de forma muito célere também, apoia os investimentos que cabem no inovação produtiva, que cabem no internacionalização, que cabem eventualmente no qualificação, mas para... Eu peço desculpa por isto, mas de facto não sei o que aconteceu. Acontece. Só uma nota, eu tenho estado a passar de forma bastante rápida até e com alguma celeridade, até uma linguagem simplificada, porque na verdade esta apresentação vai ser enviada a todos os participantes e portanto depois podem detalhar aqui. Exatamente. E podem surgir dúvidas também depois com essa análise. Como eu estava a dizer, o base territorial acaba por agregar numa única candidatura aquilo que serão os investimentos na área produtiva, na área da internacionalização ou na área da qualificação, mas para micro e pequenas empresas, com um limite máximo de investimento de 300 mil euros. Na verdade, o que estamos aqui a falar é de empresas de base local. Fica já esta nota também, porque a semana passada foram publicados os vários avisos de candidatura nas várias comunidades intermunicipais relacionadas com este sistema de incentivos de base territorial. Ao contrário dos restantes apoios, este é tratado ao nível das CIMs, ou no caso da área metropolitana do Porto, na AMP,
E, portanto, cada CIM, cada território tem as suas regras. É fundamental aqui entendermos onde vai ser o investimento, quais as regras dessa região, para depois percebermos o enquadramento, do mesmo para efeitos de eventual candidatura. No âmbito do Portugal 2030 existe também um novo sistema de incentivos relacionado com a transição climática e energética, onde a eficiência energética e a descarbonização é uma das tipologias de intervenção. Basicamente, o que se pretende aqui é reduzir os consumos de energia e reduzir também a emissão de gases com efeito estufa. O apoio é entre 30% a 100% não reembolsável. A dimensão das empresas não é relevante. Isto significa que qualquer empresa pode concorrer, individualmente ou em copromoção. Na prática, estamos a falar de investimentos que promovam o objetivo de reduzir consumo de energia ou reduzir a emissão de gases com efeito estufa. Uma outra novidade também é o investimento produtivo verde e penso que aqui pode ser, este apoio pode ser bastante interessante para as grandes empresas, porque a questão da dimensão das empresas não se coloca e, na verdade, estamos a falar de investimento produtivo. O detalhe face à inovação produtiva é que investimento produtivo com o intuito de desenvolver produtos ou processos de baixo carbono e inovadores. Depois está tudo aqui escrito, através da incorporação de de novas matérias-primas e tecnologias, e, portanto, mais do que um mero investimento produtivo, é um investimento produtivo que leva a este tipo de objetivos. Uma vez que a dimensão não é relevante, parece-me que as não PMEs podem ter aqui um apoio significativo. Qualificação verde das PMEs, como o próprio nome indica, destina-se a pequenas e médias empresas, e na prática estamos a falar do equivalente à qualificação PME, só que aqui, mais uma vez, relacionados com o tema da transição climática e energética. Domínios e materiais associados à transição climática e energética. O apoio pode ser até 50%, a fundo perdido, ou num formato híbrido. Tipicamente, o formato híbrido significa metade a fundo perdido, metade financiado sem juros. Ainda não há nenhum aviso aberto para este tipo de candidaturas, portanto, há aqui detalhes, e é uma novidade, há aqui detalhes relacionados com a forma do formato híbrido que depois o aviso trará de esclarecer. A produção de energias renováveis, o nome é autoexplicativo. Também não há nenhum tema relacionado com a dimensão das empresas e o apoio pode chegar até aos 100%. Este é até 100%. Há várias regras de detalhe sobre o tipo de equipamento e o tipo de intervenção que pode ser apoiado e, portanto, podemos ter numa candidatura a investimentos apoiados numa determinada percentagem e outros investimentos apoiados noutra determinada percentagem. E, portanto, realço ali o até 100%. Para quê? Equipamentos de produção e armazenamento de energia para promover o uso de energia renovável. Economia circular é uma novidade, aliás, é uma novidade desde agosto, e tem como destinatários as pequenas e médias empresas ou as entidades do sistema científico em copromoção. O apoio varia de 30% a 75% e o objetivo disto, se repararem nos investimentos elegíveis, estamos a falar sobretudo de área produtiva, exceto a linha D, porque os projetos em copromoção podem incluir atividades de investigação e desenvolvimento e, portanto, as despesas de ID também são elegíveis. A questão é, o que é isto de promover a circularidade nas empresas? E a legislação, basicamente, identifica estes pontos como tópicos que promovem a circularidade nas empresas, nomeadamente a utilização de diferentes subprodutos, a reconversão de processos produtivos, a redução de consumo de matérias, o Product as a Service, a reutilização de materiais, economia de partilha, enfim. Dependendo do objetivo do investimento produtivo,
pode fazer sentido a empresa concorrer a este apoio, não tanto à inovação produtiva. E relembro que também só se destina a pequenas e médias empresas. Finalmente, os últimos 2 apoios da formação empresarial, que tem como novidade a qualificação dos empresários, novidade face ao 2020, a qualificação de empresários e trabalhadores eram habitual, mas os empresários é novidade. O apoio varia entre 50% a 70% e também não existe nenhuma questão relacionada com a dimensão das empresas. E a contratação de recursos humanos altamente qualificados. E eu vou só realçar, isto basicamente é o apoio à contratação, apoio aos custos salariais, entenda salário base e encargos sociais, e eu vou só realçar aqui o altamente, porque recurso humano qualificado é alguém com uma licenciatura ou superior. O altamente qualificado obriga a que a pessoa tenha 5 anos de experiência profissional se for licenciada ou mestrada, ou se for uma doutorada já não tem esse tipo de obrigação. Portanto, na contratação destas pessoas, temos que ter o cuidado de garantir que são 5 anos de experiência profissional. Não está aqui, mas entenda-se a experiência profissional relevante para a função que vai desempenhar. Eu passei de forma muito rápida, de relance, as várias tipologias de apoio, mas independentemente disto, até porque isto não é uma sessão de formação, independentemente disto, para os empresários, o que importa é perceber, e é esta a mensagem que eu gostava de deixar, perceber 2 ou 3 notas. E os números que vocês estão a ver neste momento resultam de um estudo elaborado a 20 mil candidaturas do Inovação Produtiva, Internacionalização, Qualificação ID e de um outro sistema de incentivos, penso que o SI2E, e em resumo diz o seguinte: grosso modo, metade das candidaturas que foram submetidas não deveriam ter sido. Porquê? Porque nem sequer cumpriam os critérios de elegibilidade. Mas mais importante do que isso, eu realço as últimas 2 linhas. O prazo médio de análise das candidaturas, entre 144 e 193 dias, dependendo do sistema de incentivos, e o prazo médio de recebimento, desde que foi feito o pedido de reembolso, entre 68 a 120 dias, ou seja, 2 meses a 4 meses. E isto serve para dizer que, mais do que os apoios todos que eu elenquei há pouco, mais do que a existência de fundo perdido com maior ou menor percentagem, o que importa, na verdade, é a empresa e é o negócio. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto empresários, vocês estão num determinado patamar, a empresa está num determinado patamar, maior ou menor dimensão, maior ou menor volume de negócios, maior ou menor número de pessoas, é irrelevante, está num determinado patamar. E enquanto empresários, vocês têm a missão de chegar a um patamar diferente, superior. Para chegar aí, é preciso percorrer um caminho. Ao percorrer esse caminho, a primeira coisa que nós temos que fazer, na verdade, é identificar os investimentos que são necessários para me ajudar a percorrer esse caminho. O investimento pode ser investimento em maquinaria, em software, em pessoas, em material circulante, enfim, o que for. Há um determinado investimento que tem que ser feito para me levar do ponto A, onde eu estou agora, ao ponto B, onde eu quero estar daqui a 1, 2, 3, 4 anos. E isto é que é importante. E este trabalho deve ser feito independentemente da existência de apoios ou não. Olhar para o caminho, olhar para os investimentos e pensar e identificar se eles são bons por si só, se fazem parte de uma estratégia, fazem parte de uma estratégia que seja coerente, que eu consiga prever os capitais próprios que tenho que alocar a este investimento, falar com o meu parceiro banqueiro, que ele também vai querer entender que caminho é que vai ser feito. E até agora o tema das candidaturas, o tema dos apoios não está em cima da mesa, nem pode estar. Só depois disto, só depois de identificado o investimento e de planeado o que, quando e quanto me custa,
é que me faz sentido olhar para o lado e perceber, no âmbito do Portugal 2030, se existe algum apoio, se existe algum sistema de incentivo que me permita percorrer o caminho de forma mais tranquila. O que é que eu quero dizer com isto? Se no racional de implementação de uma estratégia de crescimento eu tenho os investimentos definidos, sei o que vou fazer e quando vou fazer, tenho o tema da tesouraria e do financiamento assegurado do meu parceiro bancário, se porventura vier algum tipo de apoio, seja 20%, 30%, 50%, 70%, este trajeto que eu defini à partida só vai ficar mais facilitado. E, portanto, eu até costumo dizer, em jeito de provocação, depois de submetermos uma candidatura, vamos esquecer que temos uma candidatura submetida. Porquê? Basicamente por causa dos prazos que eu dei nota há pouco. Ficarmos à espera de uma decisão de uma entidade externa, IAPMEI, ANI, AICEP, quem for, ficarmos à espera, enquanto empresário, de uma entidade terceira, para eu tomar as rédeas ao arranque de investimento, ao início de investimento, para eu guiar o meu negócio como eu já o defini que eu ia fazer, significa que vamos ficar sempre pendentes e dependentes de prazos. 144, 193, 200 ou 100, não importa, mas vamos ficar dependentes de prazos. E isto só para dar o arranque ao investimento. Depois, em execução, se eu não pensei na estrutura de financiamento, apenas pensando em capitais próprios e financiamento bancário, e estiver à espera do reembolso do investimento que já realizei, eu tanto posso esperar 2 meses como 4 meses. Mais uma vez, ficamos dependentes de uma entidade terceira. Uma entidade terceira que tem os seus processos, os seus procedimentos. Eu não estou a dizer que é bom, que é mau. Estou a dizer é que esta dependência não é agradável para os empresários. E por isso é que, realço isto. Estou no ponto A, quero chegar ao ponto B, sei o que tenho que fazer para chegar lá, preciso de investimento, penso em capitais próprios e penso no financiamento bancário, se for necessário. Depois disto tudo bem pensado, depois disto bem definido, olho para o lado, olho para os sistemas de incentivo, olho para os apoios de Portugal 2030. Algum pode apoiar este meu trajeto? Sim, concorro. Concorro, deixo o processo de concurso decorrer de forma natural e sigo a minha vida. Quando vier uma decisão, veio. Quando vier o reembolso, veio. Porquê? Porque eu estou seguro no meu negócio em função daquilo que planeei, desconsiderando o 2030. Para terminar mesmo, um complemento aos apoios e aos incentivos financeiros do Portugal 2030, nós devemos olhar sempre para o tema da fiscalidade. Se eu desenvolvo atividades de investigação e desenvolvimento, eu posso concorrer ao sistema de incentivos AID e, ao mesmo tempo, para a parte não financiada, posso concorrer ao CIFID. O CIFID é um benefício fiscal de apoio às empresas que desenvolvem atividades ID. E, portanto, eu posso casar atividades ID que eu ainda vou realizar numa candidatura com as atividades ID que eu já realizei num benefício fiscal. De igual modo, o inovação produtiva com o investimento produtivo é compatível com o regime fiscal de apoio ao investimento, até determinados limites do ESB, mas é possível casar, até esses limites, é possível casar o apoio do Portugal 2030 com o apoio do benefício fiscal. Nas agendas mobilizadoras, tipicamente, tem atividades de ideia, tem investimento produtivo, naturalmente, quer o CIFID, quer o RFAI, são passíveis de utilizar. Só para ficarmos com uma noção do que estamos a falar, tipicamente, e se virem ali no primeiro ponto, linha de cima, candidatura ID, linha de baixo, candidatura inovação produtiva, investimento de 24 meses, portanto vai até 27, até ao segundo ponto azul da linha de cima, e no final de cada ano fiscal, ou até maio do ano seguinte, de forma de dizer, eu posso utilizar quer o RFAI, quer o CIFID para os investimentos que fiz no ano fiscal anterior. E isto todos os anos. Materializando isto e dando números aqui, numa pequena e média empresa do Norte, vamos pôr aqui um cenário de um investimento elegível em IDT de 500 mil euros.
basicamente, números lineares, 250 mil euros por ano de investimento. Esta empresa concorre ao Portugal 2030 e obtém um apoio de 60%. Portanto, vai buscar ali um incentivo de 300 mil euros, também número linear, 150 mil euros por ano. No final de por ano, porque estamos a falar da candidatura que são de 2 anos, de 24 meses. No final de cada ano, ele realiza uma candidatura ao CIFID. As contas estão feitas de acordo com as regras do CIFID, não vale a pena detalhar agora, mas temos um período de investimento de 2 anos, meio milhão de euros nesses 2 anos, apoio de 60%, 300 mil euros porque se candidatou, e depois um crédito fiscal acumulado de 140 mil euros nos 2 anos. Isto significa que o investimento efetivo não é o meio milhão de euros, mas sim 60 mil euros. Efetivo no sentido de que, por um lado, teve apoio, subsídio de fundo perdido, e, por outro lado, benefício fiscal de abatimento ao IRC a pagar. E, portanto, sempre que falamos na questão dos apoios do Portugal 2030, devemos também ter sempre um olho na questão da fiscalidade, seja no caso do ID, como é este exemplo, seja no caso do Refém. Só para finalizar, dar aqui um pouco nota da nossa experiência. Nós já estamos há alguns anos no mercado, temos do CREM, do Portugal 2020 e agora do 2030. Já passaram por nós e em crescendo mais de 800 milhões de euros de investimento. A taxa média de aprovação é bastante elevada, precisamente por causa daquilo que eu dizia há pouco. Por vezes as candidaturas não fazem sentido para as empresas. E nós damos muitas vezes isso aos clientes. Portanto, só vale a pena olhar para uma candidatura se de facto ela fizer sentido para o trajeto que eu defini enquanto empresário, para aquilo que faz sentido para o meu negócio. Basicamente era isto que eu vos queria passar. Ficam aqui os meus contactos para alguma questão que queiram colocar agora ou posteriormente. E Isabel, agradeço aqui este bocadinho para falarmos um pouco e mais uma vez peço desculpa por aquele problema técnico. Acontece. Não, o Ricardo referiu e bem que nós vamos partilhar, quer a apresentação, que gentilmente o Ricardo nos vai fazer chegar e depois nós vamos partilhar com os contactos, quer um questionário também de avaliação, que vai ser enviado para os participantes e também os contactos, quem quiser, os contactos do Ricardo e da Unit, para quem quiser entrar em contacto ou tirar alguma dúvida, porque realmente isto é um mundo imenso de É verdade, eu tentei detalhes. passar aqui uma informação muito sumária e Sumário, muito exatamente. ligeira. Eu acredito que pessoas habituadas a isto digam, pá, isto é sumário até demais, mas o foco se calhar não, é Exato, sobretudo para quem não está habituado. E quem não está claro. habituado nós temos que ir ao ponto. E depois, cada caso é um caso. O que é que eu quero dizer com isto? Não vale a pena, por mais apresentações que se façam, por mais detalhe, por mais informação que se passe, nós temos que perceber a realidade daquela empresa em concreto e aí sim olhar para ela e dizer pode, não pode, pode em que condições, e depois justifica ou não justifica, que é Exatamente. outra questão. E, portanto, isto no fundo também é um bocadinho estar a introduzir para quem ainda não está tão familiarizado com este tema, e lá está, isto não é uma formação, é uma speed talk, e estamos aqui apenas a abrir a caixa depois das dúvidas que possam vir a surgir, ou das ideias, que é isso que nós também pretendemos que aconteça. Eu agora vou abrir um espaço a questões, portanto, que podem abrir os vossos micros ou então participar através do chat. Portanto, vamos fazer aqui uns segundos, estamos dentro do tempo, peço perdão, para quem quiser tomar a palavra ou escrever-nos uma mensagem. Enquanto isso, eu tenho aqui uma dúvida, questão. Quando é que as empresas podem concorrer? Ou seja, quando é que os prazos a nível de... Há algum prazo mais... Depende, Isabela. Esta informação que eu partilhei está no regulamento específico e, portanto, está lá tudo definido. Só que, na verdade, depois os avisos de candidatura, quando são publicados, é que vão definir várias coisas, nomeadamente as regras. Portanto, vimos em várias situações que o apoio vai até, não importa a percentagem, o aviso depois é que diz qual é o apoio em concreto e que condições é necessário cumprir para ter esse determinado apoio. E é também o aviso que diz qual é o prazo de início e o prazo de fim do período de candidaturas.
E, portanto, nós estamos neste momento com alguns avisos a decorrer, a inovação produtiva, o ID, a inovação, e há outros que eu passei que ainda não abriram, estão previstos só para o próximo ano. Por exemplo, o inovação produtiva fecha este ano, mas já sabemos que abrirá provavelmente, salvo erro, em março do próximo ano, e depois vai ficar em contínuo até o final do ano. Do internacionalização não temos essa informação. Portanto, também por causa desta questão dos prazos, é que importa perceber muito bem o que é que uma empresa tem que fazer. Porque as empresas não podem ficar à espera de períodos de candidatura, porque se a entidade gestora decidir abrir a candidatura em setembro do próximo ano, se calhar o mercado empresarial diz: "Ok, não posso aguardar, eu tenho que arrancar com os investimentos." E, portanto, mas respondendo à questão, depende. Está abertos alguns, outros não estão, outros irão abrir. Temos que ver caso a caso. Exatamente, caso a caso. Pronto, eu continuo aqui a ver se alguém quer tomar a palavra. Em todo caso, também tenho o meu e-mail na apresentação e depois, Exato, exato. Sim, sim, nós se vamos, algum dos participantes quiser enviar uma mensagem, está à vontade. sim, nós vamos também fazer essa partilha. E entretanto, enquanto também aguardamos aqui um bocadinho, eu vou já falar da nossa agenda de eventos da Associação Empresarial do Minho, dos próximos eventos, e portanto temos mais uma Speed Talk dia 22 de outubro, às 11h30, com a Pagero, sobre a faturação eletrónica como uma prioridade. Amanhã temos o evento dentro do mês da economia de Guimarães, que é a transformação digital da indústria e processos no Teatro Jordão, com início às 9h30, portanto amanhã já, quem quiser juntar-se a nós ainda é possível. Speed Talk estamos feitos por este mês com o dia 22, depois temos o torneio, a segunda edição do torneio Interempresas AEMIN Great Paddle em Vila Verde, de 24 a 27 de outubro, e um dos nossos maiores eventos é o evento, que é a nossa Gala Solidária da EMINO, dia 22 de novembro, no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Portanto, aqui um pequeno resumo daquilo que vai acontecer, enquanto fazemos aqui o último compasso de espera para a participação, que acho que vão surgir depois. Isto é muita informação para processar, vão processar e depois vão surgir as dúvidas. Eu, mais uma vez, quero agradecer ao Ricardo por Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, foi uma partilha bastante, apesar do tema ser complexo e ser cheio de detalhes, foi muito concisa e focada, portanto, muito obrigada por esta Speed Talk. E, portanto, vamos voltar a ver na próxima. Volto a relembrar que será enviado um questionário e será também partilhada esta apresentação. Também aviso que estará disponível brevemente no nosso canal de YouTube. Lá está, para que depois possam rever a informação que foi passada aqui. E estejam atentos também às nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, bem como ao nosso site. Ricardo, mais uma vez, obrigada. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Bom Até à dia, próxima. obrigado.